Good morning, oitavo ano. How are you today? Fine or no? Olá, pessoal do oitavo ano, tudo bem com vocês? Hoje eu estou aqui para postar a nossa penúltima aula de inglês do nosso semestre. Semana que vem nós vamos ter a última aula de inglês, tá bom? E hoje eu vou trazer uma revisão geral de todos os conteúdos para vocês, porque nós vamos ter uma lista de atividades de exercise com tudo que vocês já viram, né? Então a revisão da semana passada ela foi bem sucinta. E essa semana eu vou trazer uma revisão desde a unidade 1 até a unidade 4, que foi o que a gente viu, tá bom? E eu quero dar alguns lembretes importantes para vocês. Primeira coisa, nós não vamos ter, aliás, uma prova, né? Nós vamos ter uma lista de atividades, uma lista de exercícios baseado nos conhecimentos que nós vimos ao longo do bimestre. E eu vou incluir nessa lista de exercício a unidade 1 do nosso livro de inglês. Não fui eu que trabalhei ela com vocês, não fui eu que apresentei a aula, porém eu vou estar aqui relembrando esses conteúdos e vou colocar alguns exercícios dessa unidade na nossa lista de exercícios, tá bom? Outra coisa que eu quero falar com vocês, não teve muita procura do oitavo ano para me entregar as atividades. Se eu não me engano, 4 ou 3 alunos, 3 ou 4, me mandou a atividade no WhatsApp. Então, o que é que eu queria pedir para vocês? Por favor, né, pessoal, vamos nos atentar ao prazo final da entrega das atividades dos homeworks, que é até semana que vem, até o dia 24. Então, até dia 24, eu preciso que todos vocês tenham me mandado os homeworks, tá? E aí, quem não me mandou, eu vou começar a pôr o nome no grupo pra se identificar, pra me procurar, dizer se está com alguma dúvida, se tá acontecendo alguma coisa, ok? Mas é interessante que vocês me procurem, tá? Que vocês me falem o que tá acontecendo, se tem alguma dúvida, e me mandem as atividades, porque eu preciso fechar a nota de vocês e eu preciso dessas atividades dos homeworks para estar fechando a nota. Como eu disse, essa é a nossa penúltima aula. Nós vamos estar fazendo uma revisão sucinta dos conteúdos, tá bom? Uma revisão mais aprofundada, na verdade. A revisão mais sucinta foi na semana passada. E semana que vem, na última aula, nós vamos estar corrigindo a nossa lista de exercícios juntos, né? Vocês vão lá na escola, vocês vão imprimir em casa, como vocês preferirem, a lista de exercícios. E a gente vai estar fazendo juntos, né? Essa lista, a gente vai corrigir. E quem for pegar, assim, de última hora, a gente pode fazer juntos, assistindo o vídeo, eu falando, vocês fazendo, não tem problema. E o prazo que eu vou dar para entregar essa lista é até o dia 29 de junho, ok? Então, vamos lá. Vamos lá para eu explicar melhor como vai funcionar. Guys, então é o seguinte, nós vamos ter 2 moments na aula de hoje. First moment, talking about units 1, 4 and review content. Nós vamos falar sobre tudo que nós aprendemos desde a unidade 1 até a unidade 4, fazendo assim uma revisão de conteúdos, tá? Second moment, explain how to grade will be computed and comment on the review exercises. Nós vamos falar sobre a composição da nossa nota
do segundo bimestre e como que vai funcionar a lista de exercícios, já que nós não vamos ter prova, né? Então a lista ela vai ser uma substituição da nossa prova. Também vai valer nota, então é muito importante que vocês estejam aí atentos, busquem a lista, façam os exercícios. Por isso que eu vou fazer essa revisão geral dos conteúdos desde a unidade 1 até a unidade 4, que foi onde a gente parou, tá? Então, let's go, guys! Let's go! Units 1 or 4, comments, contents. Então, aqui está a nossa tabela de Table of Contents, nossa tabela dos conteúdos de hoje. Como eu disse para vocês, nós vamos falar sobre as unidades de 1 a 4, rever o que nós aprendemos e depois nós vamos fazer uma retrospectiva do que já foi ensinado, tá bom? Olha só, na unidade 1 era like an artist, e o que era o grammar dessa unidade? Eram os adjectives, os adjetivos, tá? Então, olhem só, os adjetivos, são usados para descrever, qualificar os seres, animais, objetos ou outro substantivo. Diferentemente do português, os adjetivos em inglês não possuem concordância de gênero ou número. Então, pessoal, às vezes, até eu mesma faço isso. Gosto muito de comparar o inglês com o português, porque assim, a forma gramatical é parecida, temos a maneira de falar formal, tanto no inglês quanto no português, porém, nem todas as vezes acontece de ser igual. Aqui nós temos um exemplo, os adjectives in English não possuem concordância de gênero ou número. E a gente sabe que em português os adjetivos possuem concordância nesses dois aspectos, tanto quanto for gênero ou quando for número. Então vamos ver agora os exemplos que o livro nos traz e o porquê que não há essa concordância na língua inglesa. Vale lembrar também que o inglês é a língua mais falada do mundo, né? Como a gente já viu. Porém, a sua gramática, a sua estrutura gramatical, ela não vai ser 100% parecida com a nossa língua, com o espanhol, porque cada língua vai ter uma estrutura gramatical diferenciada. E no inglês a gente sabe que tem muitas coisas parecidas com o português, a gente faz essa comparação, mas tem muitas coisas também que não tem nada a ver com a nossa língua materna, que é o português, tá? Então, diferentemente do português, os adjetivos em inglês não possuem concordância de gênero. Utiliza-se o mesmo adjetivo tanto para o masculino quanto para o feminino. Então, quando eu quiser falar no masculino ou no feminino, eu vou usar o mesmo adjetivo. Olha o exemplo que ele traz. A new car, um carro novo. A new house, uma nova casa. Meu adjetivo aqui é o new, que é novo. Eu posso falar um novo carro e uma nova casa. Professora, mas traduzindo, ficou novo e ficou nova, então ficou no masculino e ficou no feminino, porque nós traduzimos. Lembra que eu já falei nos vídeos anteriores que nem tudo é tradução literal? Então aqui não é um caso de tradução literal, porque se eu for traduzir, o new, ele significa tanto para masculino quanto para feminino. Eu não preciso ter esse desgaste de ficar traduzindo, ficar pensando, nossa, não é igual. O que aconteceu? Porque aqui a gente já está sabendo que o adjetivo, ele não possui concordância de gênero.
Então, vou usar tanto para masculino quanto para feminino. O número não possui plural. Exemplos: one black cat, four black cats. O que mudou aqui, pessoal? O black, ele não tem plural, mas aqui no português eu tenho um gato preto, 4 gatos pretos. O que vai ter plural? É o meu sujeito, cats. Tá vendo? O meu adjetivo, ele não vai sofrer com a quantidade de objetos, de sujeitos que vai ter na frase. Ele vai ficar intacto. Isso, claro, na língua inglesa. Os adjetivos em inglês variam somente em grau. Position of adjectives. Os adjetivos geralmente aparecem antes do substantivo, com exceção quando há verbos de ligação na frase. Destacam-se os verbos to be, to become, to be ser ou estar, to become, tornar-se, virar-se, to feel, sentir, to get, obter, receber ou conseguir, to look, olhar, to sound, falar como se em tom de, parecer ou soar como, to sing, parecer, to smell, cheirar, to taste, aprovar, ter paladar ou tocar. Então, eles aparecem antes do substantivo quando há verbos de ligação na frase. E aí a gente destaca aqui os verbos to be, to become, to feel, to gather, to look, to sound, to sing, to smell, to taste. E aqui agora nós vamos a alguns exemplos. Mary and Jessica are happy. Mary e Jessica são felizes, estão felizes, né? I feel so bad. Eu me sinto muito mal. We become rich. Nós ficamos ricos. You look great. Você está ótimo, great. Your food smells so good. Sua comida cheira tão bem. Então, pessoal, na Unit 1, nós vimos sobre os adjectives e os positions of adjectives, ok? Também temos aqui os quantifiers, bem aqui embaixo. Os quantifiers, que é o many e o much e o not, que eu vou usar para que e quando. Olha só. O many significa muitos ou muitas e é utilizado como substantivo de contáveis. How many apples do you have? Quantas maçãs você tem, né? Então eu vou usar o how many para quando eu quiser saber ou quando eu quiser responder quantas coisas contáveis. Então eu uso many, né? E o much significa muito ou muita e é utilizado como substantivo de incontáveis para coisas que eu não vou poder contar, tá? Not, the subject will be further explored in lesson 6. Vamos ver aqui. Aí no livro de vocês, gente, lá na página 9, né? Deixa eu só terminar os quantifiers. Just a minute, please. Vou achar aqui no livro de vocês os quantifiers. Guys, sobre os quantifiers, eles vão ser mais aprendidos e explorados lá na unidade 6. Agora vamos lá para Degree of Adjectives. Lá no livro de vocês, Comparative, adjetivos de comparação.
You use it to talk about two things. You can say if they are different or the sum using the comparative to describe differences. Então, olha só, pessoal, nós usamos para falar sobre duas coisas, ou podemos dizer que são diferentes ou iguais, ou para descrever essas diferenças, né? Isso no comparative. Aqui. Number 2. You compare only two things, not 3, 4 or more. Just two things. Often the comparative adjective is followed by than. Comparamos apenas duas coisas, não 3, não 4, não mais. E muitas vezes o adjetivo é seguido de than. Number 3. When you want to describe how something or someone changes, we can use it to comparatives with and. Então, olha só, quando queremos descrever como algo ou alguém, nós usamos os comparativos and, que seria e. E aqui traz alguns exemplos para a gente. He is taller than John, que seria ele é mais alto que João. O than eu vou usar para comparar, como se fosse ele é mais ou ela é mais. Russian is bigger than American. Rússia é maior que a América. Então eu estou usando o than. The balloon got bigger and bigger. O balão ficou maior e maior. Vamos ver o que tem mais aqui da Unity 1. E aí nós também aprendemos. Just a minute, guys. Lá na page 10 eu não coloquei, mas aí nós tínhamos outros exemplos de adjective, né? Nós tínhamos o short, adjectives normally used as below, que são as regras, order of adjectives. Nós tínhamos uma tabela também, os exemplos e aqui o uso do superlativo, superlative. Olha só. E aí aqui tava falando o seguinte. O superlativo pessoal, when used more than on adjective to describe a noun, generally they obey to a certain order according to native speakers' habits using the language. Check below the order of the adjectives, some examples for it. Lá na página 10, página 10. Nós temos um quadro e aí tem order, relating to use examples. Então, tem opinion, examples, unusual, lovely, beautiful. Temos o to, size, big, small and tall. Isso aqui são os adjectives, as ordens, tá? Terceiro, physical quality, thin, round, anti. Quarto, shape, rounding, square, rectangular. 5, age, young, old, youthful. 6, color, blue, red, pink. Origin, Dutch, Japanese, Turkish. Material, metal, wood, plastic. Type, general purpose, four-sided. Purpose, cleaning e cooking. E aí no Keep in Mind dessa página nós tínhamos: nunca se esqueça de que em inglês adjetivos vêm sempre à frente dos substantivos. Outra regrinha de ouro aí. She has a big house. O big
é o nosso adjetivo e o house é o nosso substantivo, o nome, né? Em inglês, sempre, pessoal, o adjetivo vai vir antes do substantivo, tá bom? E aí a gente tem o superlative. Eu posso usar também aqui o uso do more. Superman is more powerful than Spider-Man. Superman é mais forte que o Homem-Aranha. Is French more difficult than English? Francês é mais difícil do que inglês? O more eu vou usar para mais, quantifier, né? Quantifier não, sorry, para mais. O than eu vou usar para comparar. Superlativo. Superlative adjectives are used to describe an object which is at the upper of a lower limit of equality. They are used in sentences where the subject is compared to a group. Aí nós temos noun, subject, more verb, more de, more superlative, more noun, objective. Exemplo, John é o meu sujeito, is é o meu verbo, aí eu tenho o the, superlative, tallest, que seria alto, mais alto, man is room, John é o homem mais alto na sala. E por aí vai. Depois eu tenho It was the happiest day of my life. E aí nós vamos estudar mais lá na Lesson 5, Unit 4. Let's go. Guys, é o seguinte. Aqui é Unit 2, ok? Então lá na Unit 2, o que que nós aprendemos, né? Nós aprendemos deixa eu voltar aqui. Opa! Unit 2, o que que nós aprendemos? Plans and predictions for the future. Nós aprendemos o uso do simple future, né? Como que nós vamos usar ele? E nós temos também o uso do going to, da acrescentar o ing ao final das palavras, e do should allow events, que são o que? The present simple tense is usually used to refer to future events that are scheduled at outside of your control. Nós vamos dizer para eventos marcados. Então, vamos por ordem aqui. Unit 2, o que nós aprendemos? The future is uncertain. O futuro é incerto. We know the past and the present. Nós sabemos do passado e nós sabemos do presente. We are 100% certain about the past and the present. But you can be 100% certain about the future. Nós sabemos 100% do futuro e nós sabemos 100% do passado. Mas nós não sabemos 100% do futuro. In English, there are several ways to talk about the future. This page is an introduction to the most important ones. Aqui nessa página a gente vai ver simples colocações sobre o uso do futuro, né? The future. Simple future with will. O simple future usando o will. Is a prediction or simple statement of fact about the future. É como se fosse, pessoal, o que eu estou mais ou menos sabendo que vai acontecer, né? Exemplo. The sun will rise at 6:30 tomorrow. O sol vai nascer às 6:30 de amanhã. E aí
aí eu tô falando que é mais ou menos uma certeza, né? Tem uma certeza. Ou então, if you help me, I will help. Se você me ajudar, eu vou ajudar você. Nós temos o uso do going to, né? Que nós usamos going to quando queremos falar sobre um plano para o futuro. E nós usamos o going to quando queremos fazer uma previsão baseada em evidências que podemos ver agora. Por exemplo, we are going to buy a new car next month. Nós vamos comprar um carro novo no próximo mês. Ou I'm going to work in a bank when I leave school. Eu vou trabalhar em um banco quando eu sair da escola. Então, o uso do will é quando eu tenho certeza, né? Quase certeza de que vai acontecer. Porque o futuro a gente viu que nós não temos 100% de certeza do que vai acontecer. E o going to eu vou usar na situação de quando eu estiver sabendo mais ou menos, dependendo do meu presente, o que eu vou fazer no meu futuro. E nós temos os arguments, que são os arranjos, né? Algo que foi organizado, planejado com outras pessoas. É um plano para o futuro que você já pensou e discute com outra pessoa. Example, I'm meeting my mother at the airport tomorrow. My sister is going to the dentist tomorrow. Eu vou encontrar com a minha mãe no aeroporto amanhã. Ou minha irmã vai ao dentista amanhã. E aqui nós também estamos vendo o uso do going to. And the scheduled events, né, que seriam os eventos agendados. O present simple, nessa situação, é normalmente usado para referir a eventos futuros que estão programados e fora do nosso controle. Por exemplo, hurry up, the train departs in 10 minutes, né, que significa se apresse, o trem parte em 10 minutos. I leave Frankfurt at 5 o'clock in the morning and arrive in New York in 3 hours. Saio de Frankfurt às 5 horas da manhã e chego em Nova York em 3 horas, ok? Aqui, pessoal, nós temos o quê? As maneiras mais comuns de se expressar no futuro são com will e going to, acompanhado do verbo to be. Então, eu sempre vou usar o will e going to acompanhado do verbo to be, ok? E também possui negativa e interrogativa diferenciadas, como mostrado abaixo. Aqui nós temos a afirmativa. The sun will rise at 6:30 tomorrow. Negative. The sun will not rise at 6:30 tomorrow. Ou o won't, que seria o will not, e eu vou usar o won't. Então, se eu quiser falar verbo will na negativa, eu vou poder usar won't. E na interrogativa, will the sun rise at 6:30 tomorrow? O will vai vir antes aqui na frase. O going to, olha os exemplos. Afirmativa. We are going to buy a new car next month. Negative. We aren't going to buy a new car next month. We're not. Interrogative. Are we going to buy a new car next month? Então, aqui estão os exemplos de como que eu vou usar o will na afirmativa, na negativa e na interrogativa. E o going to na afirmativa, na negativa e na interrogativa, ok? Também...
essa parte aqui era a parte que eu estava lendo lá na Unit 1, ok, guys? Unit 3, o que aprendemos? Nós aprendemos sobre prefix, basically prefix e suffix. Pessoal, o que eu decidi fazer? Teacher, nós aprendemos mais coisas na Unit 3, ou na Unit 2, ou na Unit 1. Eu peguei as coisas mais relevantes e o que eu vou colocar na lista de exercícios de vocês, tá bom? Então, assim, prefix and suffix foi o que a gente aprendeu de relevante, não que as outras coisas não tenham sido importantes, porque tudo que nós aprendemos no inglês é de extrema importância, mas para não ficar um conteúdo assim maçante, eu resumi um pouco das unidades para eu colocar aqui tudo que eu vou utilizar na lista de exercícios. Então, o que está aqui nessa videoaula, vocês vão estudar para fazer a lista de exercícios. Então, olha só. Grammar, prefix. A prefix is a group of letters added to the beginning of a word to create a new word with a different meaning. O prefixo é um grupo de letras que vai vir antes das palavras. E aí aqui eu tenho meu exemplo. Eu tenho prefix the, this e an. E eu tenho a palavra cold, crazy, angry, hyper e happy. E os exemplos: the cold, the crazy, porque eu acrescentei na frente da palavra o meu prefix, this angry, this hyper e one happy. Então, prefixo eu sempre vou usar antes das minhas palavras. O suffix. A suffix is a group of letters added to the end of an accent the word. The addition of changes a word from one word classes to another. É um grupo de letras que, ao contrário do prefixo, eu vou adicionar ao final das palavras. Então, eu tenho o sufixo able, lie e wise, e eu vou adicionar na palavra comfort, clearly, like, e vai ficar comfortable, clearly e likewise, ok? Aqui eu tenho uma lista enorme de prefix, suffix e root, que seria mais ou menos a raiz. Aqui eu tenho as palavras e aqui eu tenho os exemplos de como elas ficariam, ok? Essa tabela aqui tá lá no livro de vocês. Eu coloquei aqui a título de dúvidas e curiosidades, só pra gente ver que temos uma listinha. Então, quando for passado os exercícios, vocês podem consultar o livro, a lista, né, as tabelinhas e as videoaulas também. E qualquer dúvida é só me chamar aqui no WhatsApp. Olha só que legal. Unit 4, o que aprendemos? Movies Genres, nós vimos lá no comecinho sobre os gêneros dos filmes, né? E aí nós temos sci-fi, fantasy, action, voltar. Romance, animation, family, horror, thriller, crime, war, western and comedy. E nós também vimos, pessoal, sobre o grammar. O que nós vimos aqui no grammar da Unit 4? Phrasal verbs. Nós aprendemos que os phrasal verbs têm two parties e eles são formados por finder, more out. E aqui tem os exemplos, né? Take more after, she takes after her mom. Então, eu junto as duas e formo a minha sentença. Aqui, como que é composto, né? Nós temos aqui subject, o verbo, o participle e o object. Aqui nós temos
outra colocação que é subject, verb, object, participle, e também temos subject, verb, participle e objective. When is object times a person pronoun, these verbs always have the porting. E aí nós temos subject, verbo, object, participle, né? She gave back it, she gave it back. Aqui inverteu a ordem, né? E aqui são os exemplos de phrasal verbs que nós aprendemos. Nós também vimos as tag questions, que é quando eu pergunto uma coisa, mas ao final eu já afirmo para negativa ou para afirmativa, mas normalmente é na negativa. E aqui eu trago alguns exemplos, olha só. A tag question é utilizada no final das sentenças para obter confirmação do que foi dito anteriormente. E por isso ela é curta e rápida. Observe o exemplo. Jurassic Park is a terrific adventure movie. Isn't it? Jurassic Park é uma terrível aventura, é um filme de aventura terrível. Não é? É como se eu falasse uma coisa e quisesse que o meu ouvinte concordasse com o que eu estou falando. E aí nós temos os verbos auxiliares, né? Quando temos o verbo auxiliar na sentença, como os verbos to be, to have, can, could, should, nós utilizamos esses verbos para formar a tag question. Exemplo: It is cold today. Isn't it? Aqui eu tenho um verbo auxiliar, o is, e eu depois faço na negativa. E para verbos não auxiliares, quando não temos o verbo auxiliar na sentença, como os verbos to be, to have, can, could, should, nós utilizamos outras formas verbais para formar a tag question, como o do, o does, o don't e o doesn't, ou no presente o did e o didn't para o passado. Devemos relembrar que se a primeira parte está na forma positiva, a segunda deve estar na negativa e vice-versa. Por exemplo, You understand English, está afirmando, você entende inglês. Don't you? Não entende? Você não entende? E nós também temos o future and conditional, para o futuro, se usa o auxiliar will. Então, will ele é um verbo auxiliar. Na forma afirmativa, want na forma negativa, ou would para expressar condição na forma afirmativa, e o wouldn't na forma negativa. E agora a gente vai ver os exemplos. You will travel to Buenos Aires. Want you. E observações. Para a primeira pessoa do singular, a tag question tem uma forma irregular. Exemplo: I am your friend. Aren't I? Eu vou usar o aren't I e não I'm I. Ok, pessoal? E agora vamos falar sobre a composição de notas. Então, olha só, nós aprendemos sobre tag question, verbos phrasals e os moves, né? January, move Januaries na Unit 4. E Unit 3 nós aprendemos sobre prefix and suffix. E Unit 2 nós aprendemos sobre plans and predictions for the future, uso do will, uso do going to, arregmentos, schedule events. E Unit 1 nós aprendemos sobre os adjectives, as regrinhas básicas para a gente usar. E foi isso. Composição de notas. Pessoal, é o seguinte, como eu disse lá no começo do vídeo, teve muita gente que não me mandou homework. Então, como que vai funcionar? Nós vamos ter 3 notas. A N1, nota 1, homework. A nota 2 vai ser o simulado e a nota 3 vai ser a lista de revisão. Então, quem não fizer os homeworks vai ficar aí sem essa nota. Quem não me entregar até semana que vem, tá bom?
O simulado vocês já fizeram e a lista de revisão eu ainda estou elaborando ela. Eu decidi passar primeiro essa revisão mais a fundo para vocês, para depois, enquanto eu estou elaborando a lista, né, até o final dessa semana eu vou disponibilizá-la para vocês na escola. E é isso. Fiquem atentos aos prazos. Como eu disse, os homeworks têm que ser me enviados no máximo, gente, ao prazo máximo, dia 24 da semana que vem. Quem já terminou, já me manda agora. E a Teacherana é tão legal que olha o que ela fez. Ela falou em todos os vídeos as páginas de homework e eu ainda fiz aqui, ó, as páginas que vocês têm que me entregar dos homeworks. Teacher, eu só preciso fazer os homeworks? Não! Você tem que fazer todas as páginas. Não tem por que não atualizar os livros, gente. Porque foram feitas correções de todas as unidades. Então, vocês vão lá nos vídeos, vão ver as correções, vão atualizar os conteúdos e vão fazer as homeworks. E me enviar, ok? Se porventura eu esqueci de pôr alguma página aqui que está lá no final dos vídeos, não tem problema, é porque eu esqueci, porque eu não observei, porque aqui eu não peguei dos vídeos, eu fui olhando as páginas e fui colocando o que eu passei para vocês, tá bom? Então aqui é mais um norte para vocês, para quem tá aí perdido, não sabe o que fazer os homeworks e me enviar. Practical Exercise. O que nós vamos praticar? Nossa lista de revisão e conteúdos 1, 2, 3 and 4. Units 1, 2, 3 and 4. A partir de agora, estarei com vocês lá no WhatsApp, esperando os homeworks que vocês me enviem para eu fazer o registro de nota de vocês, que a nota 1 ela vai ser composta por homeworks, tá bom, pessoal? Guys, no mais é isso. Have a nice day, have a nice week, have a nice studies. Tenha uma boa semana, tenha um bom dia, tenham bons estudos. Qualquer coisa estou à disposição no WhatsApp até às 11. Até às 5 eu ainda respondo mensagem, depois disso não. E aos finais de semana também não. Kiss, bye bye, see you.